Então vamos lá, Thiago, conduz aí. Vamos lá. Bom, pessoal, como a gente tinha anunciado, nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o concurso para delegado de polícia de Santa Catarina. O nosso convidado hoje é o Leonardo Marcondes. Para quem não conhece o Leonardo é delegado de polícia em Santa Catarina, é professor da Cadepol, desse mesmo estado, e foi examinador do último concurso para delegado de Santa Catarina. Então, Leonardo tem aí uma bagagem dentro desse estado, uma bagagem dentro da instituição, e com certeza tem muitas informações que podem nos ajudar. Leonardo, tá travando também, não? Tá travando um pouquinho. Thiago, o teu áudio, vídeo. Não, tá travando bastante áudio e vídeo, Thiago, travando bastante. Eu vou tentar. E agora, me ouvem? Está travando? Sim. Não, E agora agora? melhorou. Agora melhorou? Tá Agora bom. tá ok. Então, olha, sempre quando eu você converso... parou. Eu sugiro que você, se possível, apresente outra vez o professor Leonardo, porque quando você estava falando que ele foi examinador do último concurso, dali para frente a transmissão ficou ruim. Vamos tentar outra vez. Certo. Então, eu tive a oportunidade de dizer, sempre que eu converso com o Rogério a respeito da pessoa do Leonardo, eu digo, olha, Rogério, o Leonardo é um delegado diferenciado. Para quem também não sabe, o Leonardo ele é doutrinador, ele é escritor, ele tem obras, né, já publicadas e traz uma visão muito, muito moderna, muito, digamos assim, que quebra paradigmas, inclusive sobre a concepção do inquérito policial. Então, Leonardo, eu agradeço muito o teu convite em nome do RSC, que tu tenha aí aceitado conversar conosco a respeito, e seja muito bem-vindo aí para conversar esse bate-papo que a gente vai ter contigo. Imagina, boa noite a todos. Para mim é uma enorme satisfação, né? Thiago, um grande colega, e o professor Rogério, que foi meu professor no curso preparatório, quando eu me preparava para o concurso de delegado, num curso já que não existe mais, para você ver o nosso tempo, né? Particularmente do professor Rogério, né? O Thiago está ficando velho, mas isso a gente deixa para uma outra live. Mas para mim é uma enorme satisfação, né, participar dessa live com vocês e fico à disposição para poder contribuir com as informações necessárias sobre esse concurso, né? O último, eu brinco que o concurso para delegado de Santa Catarina é como aqueles fenômenos da natureza, que eles ocorrem a cada 10 anos, né? Nós tivemos um concurso que foi em 2008, quando eu ingressei na Polícia Civil, um outro concurso em 2014, quando eu fui examinador da fase oral, e agora teremos o próximo concurso, né? 2022, 2023 é a perspectiva. Aliás, esclarecer para quem está assistindo, né, Thiago, que temos 2 ex-examinadores. O Thiago foi examinador da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e você é examinador da Polícia Civil de Santa Catarina. Muito legal. Realmente, alguma experiência a gente vai saber colher desses eventos aí dentro da instituição, que é um momento único, né, Leonardo? A gente sabe como é importante a gente ter uma participação dentro desse processo de escolha dos colegas, né? Daqueles delegados que a gente entende dentro, obviamente, de uma demonstração de conhecimento, mas que a gente sente que são vocacionados para entregar para a instituição e para a sociedade aquilo que a gente entende como adequado enquanto serviço público de segurança pública, que é tão importante. Mas então, Leonardo, tu entraste em que ano? Desde que ano tu é delegado aí em Santa Catarina? Desde 2008, né? Na verdade, eu me formei, eu
fiz a minha graduação em São Paulo, terminei a graduação no Mackenzie em 2007 e logo em seguida, no meio de 2007, e logo em seguida já saiu o edital para o concurso para delegado em Santa Catarina e desde então, em 2008, eu faço parte aqui da instituição. Agora, como eu tinha dito, o Leonardo ele tem uma vida acadêmica muito intensa, né? Então, até é importante para que todos que também se preparam para o concurso ver daquelas possibilidades que se tem de se aperfeiçoar dentro da carreira, dentro da profissão, né? A gente talvez até quebrar alguns estigmas ou então algumas pressuposições, né? De que uma vez que a gente entra dentro da instituição, a gente fica só afogado no trabalho e não tem condições daqui um pouco de ter essa vida acadêmica que muito nos ajuda no desempenho da função, né? Então, Leonardo, tu vem aqui, por exemplo, tu está fazendo doutorado, né? Tu tem mestrado pela Universidade do Paraná. Como é que foi a construção dessa tua vida acadêmica pré ou pós-polícia? Como é que foi isso? Na verdade, durante o período da graduação, a partir ali do quarto semestre, eu sabia que eu queria trabalhar com direito penal e eu queria prestar concurso público, né? Não sabia exatamente qual era a carreira, mas sabia que eu queria trabalhar com direito penal, queria prestar concurso público e mais, eu queria ser professor, né? Daí não é possível também a gente ter tudo ao mesmo tempo. Então, eu organizei a minha vida no sentido de buscar, em primeiro lugar, o concurso e depois me dedicar a uma carreira acadêmica. Claro que eu já era meio metido nessa área acadêmica. Na época da graduação, participava de monitorias, escrevia alguns artigos simples, etc. Mas eu basicamente foquei no concurso e depois do concurso, quando eu passei em 2008, eu fiz uma especialização, na época ainda junto com a preparação ao concurso ali e o início o primeiro ano na instituição. E daí depois, ao longo do tempo, quando eu pude depois fixar a minha lotação num local mais próximo de uma universidade, sair um pouco do interior, daí eu fui fazer o meu mestrado na Universidade Federal do Paraná e agora faço doutorado. Ao longo desse tempo fiz alguns outros cursos de pós-graduação, mas basicamente essa foi a trajetória, né? Legal, legal. Então a gente vê que o Leonardo é um professor por opção e também por paixão, né? Porque sempre buscou isso. Então, uma notícia boa que a gente tem, inclusive, e eu quero até dividir algumas ideias que o Leonardo tem, porque o Leonardo vai ser um professor convidado, vai ser palestrante do nosso grupo de estudos para delegado de Santa Catarina, aqui no RSC Online. Então, mostra muito da qualidade e do potencial que o Leonardo tem, que é um delegado que literalmente pensa o processo penal voltado para a atuação. E dentro desses teus estudos, Leonardo, me diz uma coisa, o que tu tem aí, algum ponto, por exemplo, algum assunto, algum tema que tu considere assim importante e que dentro do processo penal, e especificamente do inquérito policial, se for o caso, merece uma releitura, né, com base naquela visão que a gente tem de chão de fábrica, trabalhando como delegado de polícia? Tiago, eu acho que seriam vários os temas, né? Poderia falar dos diversos momentos ali do inquérito policial, da instauração, desenvolvimento, conclusão, né? Algumas perspectivas que precisam ser alteradas ou que poderiam ser alteradas, mas talvez um tema que seja central nessa rediscussão do inquérito policial diz respeito à própria obrigatoriedade do inquérito policial, porque tradicionalmente nós temos, pelo menos como uma doutrina majoritária, a ideia de que nos casos de ação penal pública incondicionada ou nos demais casos, quando preenchidas as condições, o inquérito ele seria obrigatório, né? Não haveria nenhuma margem de discricionariedade da autoridade policial, então preenchidos os requisitos legais, esse inquérito seria obrigatório. Claro que existe já há algum tempo uma discussão sobre a chamada verificação da procedência das informações, VPI, então permitiria alguma análise prévia a partir de uma notícia-crime para a instauração do inquérito policial, né? Mas me parece que essa ideia de obrigatoriedade ela poderia ser revista, inclusive numa perspectiva político-criminal mais racional. E daí, para não alongar muito essa história, mas só contextualizando,
Hoje a gente tem vivido no Brasil, e na realidade aderindo a um movimento internacional de justiça negocial, nós temos trabalhado com a ideia de abdicação da obrigatoriedade da ação penal pública, né? Tanto a doutrina fala em uma oportunidade regrada, etc. A gente tem buscado mecanismos, né, para uma justiça criminal mais racional. Mas se a gente tem negociado, no fundo, com a estrutura do processo, a fase da investigação preliminar ela ainda permanece como uma fase obrigatória, né? Agora, nós temos algumas experiências internacionais que poderiam nos concluir poderiam nos levar em uma outra direção. Dou o exemplo do modelo chileno. Eu tive a oportunidade aí de conhecer alguns países da América Latina, alguns sistemas reformados da América Latina, e o Código de Processo Penal chileno, porque a América Latina, exceto o Brasil, né, todos os países da América Latina reformaram os seus códigos de processo penal, e aí eu falo em novos códigos de processo penal, uma reforma global com os movimentos de novas constituições, final das ditaduras militares durante a América Latina. E a legislação chilena, quando eu olho o Código de Processo Penal chileno, ele prevê ali alguns mecanismos mais racionais para a instauração de um procedimento formal de investigação. Claro, eles não falam em inquérito policial, lá uma sistemática diferente, a investigação preliminar está a cargo do Ministério Público, o procedimento é outro, mas lá eles estabelecem, por exemplo, que a partir de uma notícia-crime, desenvolvidas algumas atividades prévias, se não surgir uma linha investigativa concreta, isso não geraria ou não justificaria uma formal instauração de um procedimento de investigação. Então, essa é uma experiência internacional que já nos mostra essa relativização da obrigatoriedade quanto à instauração de inquérito policial. E me parece que a legislação brasileira ela também tem promovido uma revisão nesse aspecto, pelo menos passando a exigir um maior grau de elementos para a instauração de um inquérito policial. E daí eu estou me referindo, por exemplo, à lei de abuso de autoridade, que vai criminalizar a instauração de inquérito policial sem justa causa fundamentada. É claro que há inúmeras polêmicas em torno desse dispositivo, não me interessa aqui o que é necessário para a criminalização, mas retirar daí uma ideia de que é preciso uma análise anterior à instauração desse inquérito policial, por diferentes perspectivas. E o último, para fechar essa história, quando a gente olha a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, claro, aplicando-se a hipótese de foro especial por prerrogativa de função, mas o Supremo ele vai exigir elementos para a instauração de uma investigação preliminar. Há um voto do ministro Gilmar Mendes em que ele fala em justa causa para a instauração de inquérito policial. E depois tem alguns julgados, né, especialmente 2 julgados de relatoria do ministro Dias Toffoli, que se estabelece ali uma necessidade de uma linha investigativa, de uma hipótese fática e de elementos suficientes para a instauração desse inquérito policial. Enfim, acho que esse é um tema para a gente revisitar, né? E ele, na verdade, ele se cruza com uma outra perspectiva que me parece importante de interdisciplinariedade, que é a chamada epistemologia jurídica, né? Ela sendo aplicada ao processo penal. Então, não é qualquer coisa, não é qualquer notícia aparentemente criminosa, num sentido muito vago, que justificaria a instauração do inquérito policial. Por exemplo, e daí fecho com isso, a gente não pode mais se contentar, pelo menos essa é a minha visão, com aquela doutrina tradicional, a lá Frederico Marx, que vai dizer que bastaria uma tipicidade aparente, como algo muito sutil ou genérica essa referência criminosa para a instauração de inquérito policial. É possível e necessário pensar aqui em alguns outros requisitos para a instauração desse inquérito. Claro, tomando cuidado para também a gente não passar a exigir elementos demais a ponto de afastar a própria investigação preliminar, né? Eu preciso ser racional no estabelecimento desses critérios. Mas seria uma discussão, tem outras ali, sobre a discricionariedade da autoridade policial, o novo modelo de arquivamento, como isso ocorre. Tem bastante coisa, eu acho, que poderia ser rediscutida. Deixa eu até fazer uma pergunta. Tudo isso que você explica muito bem.
aquele que está mirando o concurso para delegado de polícia em Santa Catarina. Você acha que ele pode arriscar trabalhar toda essa visão contemporânea que você traz numa prova objetiva? Ou você sugere que na prova objetiva ele seja mais conservador e numa prova escrita, aí sim, traz essas questões, arrisca colocar, de repente, esses detalhes? Você acha que você, orientando alguém que está pensando em prestar o concurso para Santa Catarina, ele deve ser ousado já numa prova objetiva? O que você acha? É excelente essa questão, né? Porque eu gosto, viu? Deixa eu só deixar... Deixa eu aqui evidenciar o seguinte: eu gosto muito do que você falou, até porque a gente deixa de ter um processo penal, pelo menos pré-processual, meio burro, aquele processo penal automático, onde não há juízo de valor, fica parecendo que a autoridade policial ela não é capaz de emitir juízo de valor. Eu não gosto disso. Eu gosto da autoridade policial emitindo juízo de valor que não, obviamente, extrapole e contamine eventual opinião delicti, que isso que é ruim. Mas o juízo de valor, eu acho importante vir desde a autoridade policial. Eu não tenho dúvida. Agora, eu fico pensando no aluno. Quem te ouviu certamente aplaudiu. Como é que fica? Não, excelente, excelente. Antes da pergunta do professor Rogério, só vou fazer uma consideração. O professor Rogério falou em juízo de valor pela autoridade policial. Há um texto que pouca gente conhece, da década de 60 ou 70, do professor Roberto Lira, quando ele fala em juízo de valor pela autoridade policial, que não se confunde com a ideia de adjetivação ou subjetivismo. Eu não vou colocar ou carregar o inquérito do que eu penso, mas sim, né? E daí o próprio professor Paulo Queiroz fala isso quando ele fala do juízo de valor pela autoridade policial, que é indissociável. Quando eu vou decidir pela instauração não de inquérito, quando eu vou decidir pela representação não de uma cautelar, quando eu procedo a indiciamento, eu faço juízo de valor, não um juízo individual, né? Mas um juízo de valor orientado por premissas fáticas e normativas, né? Então, esse é um ponto bastante interessante. Mas, indo à sua pergunta, né, diretamente ao seu questionamento, concurso é estratégia, né? Não adianta eu querer brigar com a banca, não adianta eu querer convencer a banca daquilo que eu estou pensando ou do que alguns sustentam. Eu preciso jogar conforme as regras que se estabelecem naquele contexto específico. E daí eu preciso saber qual o concurso. Porque, por exemplo, se eu penso no concurso para delegado do Rio de Janeiro, em que todas as fases do concurso são desenvolvidas por uma banca composta por membros da instituição e membros externos, eu consigo olhar esses examinadores e direcionar as minhas respostas desde a fase objetiva a esse perfil. Em Santa Catarina, quando que entra essa banca que é composta pela instituição, pela Academia de Polícia? Ela entra na fase oral. A fase objetiva e a fase dissertativa, ambas são organizadas por uma empresa que é contratada e, portanto, eu não tenho necessariamente, ou eu diria muito provavelmente, eu não vou encontrar ali essas posições que são posições minoritárias, né? Por exemplo, o que eu sustento no meu livro, no Manual de Inquérito Policial, que é dissonante da doutrina majoritária, você não vai buscar numa prova objetiva, você não vai numa primeira fase, né? Agora, claro, e essa é a diferença, Tiago, porque, por exemplo, no meu concurso de 2008, para quando eu fui examinador em 2014, a banca da fase oral era completamente diferente. Então, até aquele mantra ou aquela visão, né, que a gente trabalha muito mesmo na preparação para concurso. Olha, os concursos para delegado, eles tendem a ter uma posição mais conservadora. Eu preciso ver quem é a banca, porque pode ser que a banca, mesmo composta por delegados, não tenha uma visão conservadora. E daí, ou em certas rotulações, assim, vamos colocar uma perspectiva mais garantista. Concurso para delegado não tem perspectiva garantista.
Depende da banca. Se eu for olhar a banca da fase oral e eu identifico ali pessoas que têm essa perspectiva, eu tenho que dialogar a partir dessas fontes, né? Agora, se eu tenho uma banca mais conservadora, não. Mas deixa eu fazer uma observação. Primeiro, da minha opinião, eu acho que o concurso de delegado de polícia de Santa Catarina deveria repensar e pelo menos trazer a academia já na segunda etapa. A segunda etapa já é uma etapa que você está lidando com pessoas que têm um conhecimento muito uniforme, já estamos falando, de repente, de 5 a 10% dos inscritos, pessoas que estão demonstrando terem cabedal para serem delegados, e eu acho que já na segunda fase você tem que separar o joio do trigo, principalmente o vocacionado. A polícia brasileira está precisando muito de vocacionados. Como você, como o Tiago, você entrou na Polícia Civil, você agora constrói doutrina de polícia. Isso é muito legal. Então, é apenas aqui uma observação. Segunda coisa, aqui eu falo em nome dos alunos, aqui temos vários alunos, quem está assistindo a live, estamos diante de 2 ex-examinadores, um do Rio Grande do Sul, outro de Santa Catarina. E aqui vai uma curiosidade. No RSC, nós trazemos vários ex-examinadores para conversarem com os alunos, tal. E aqui nós estamos fazendo a mesma coisa na live. Você foi examinador, você estava na fase oral, vamos imaginar que você é novamente examinador ou algum delegado ou delegada que tenha esses seus predicados, que ousam, que constroem doutrina. O candidato na fase oral, ele, diante de uma pergunta, por exemplo, quais os princípios que norteiam o inquérito policial? Ele vai seco no princípio da obrigatoriedade. Isso para você já não soa bem. Isso para você já não faz sentido, porque você não só estudou, mas escreveu em sentido contrário. Bom, vamos lá. Você, examinador, como que você recebe essa resposta do candidato? Você entende que esse candidato trabalha com a doutrina tradicional? Não posso dizer que ele errou? Ou você quer ouvir do candidato a sua posição? Essa é uma questão muito importante, né, Rogério? Porque, assim, eu digo que a gente tem que levar as coisas muito a sério e com bastante ética, né? Eu digo isso na academia de polícia. E, para mim, ser examinador, quando eu fui examinador do último concurso, eu diria, sem qualquer exagero, que foi tão difícil quanto ser examinando. Porque há, claro, uma outra perspectiva, mas há um grau de responsabilidade que é tremendo, né? E esse é um ponto básico sobre isso. Eu não posso, minha visão, e foi isso que eu fiz no último concurso, eu não posso pegar e dar 0 para esse candidato que não correspondeu à minha visão sobre um tema que é controvertido na doutrina. Agora, me parece também que eu não vou atribuir a ele uma nota máxima, porque seria possível, ainda que ele não concordasse, que ele conhecesse uma outra perspectiva. Então, ele deveria afirmar. Ele mostrou, pelo menos, ausência de estratégia, já que ele não teve o cuidado de estudar a banca. Exato, exato. E tem uma outra peculiaridade, né? No concurso para delegado de Santa Catarina, nós, pelo menos tradicionalmente, as matérias que são objeto da prova oral são basicamente, a tendência é que elas se mantenham nessa perspectiva. Basicamente é constitucional, administrativo, penal e processo penal. Então há um rol muito limitado de matérias. Só que o que ocorre? Ocorre um aprofundamento tremendo dessas matérias. Como tem que ser, né? É diferente da magistratura, do Ministério Público, que eu chego na fase oral, eu tenho um leque maior de disciplinas. Ali não. E a banca, pelo menos do último concurso, partia dessa perspectiva. Nós temos aqui 4 matérias, e que são essenciais. Poderiam ter outras? Poderiam. Mas aí eu vou exigir do candidato que ele realmente conheça as questões em absoluta profundidade, né? Então,
essa foi a perspectiva, né? E acho que essa é a tendência, né, para o próximo concurso em Santa Catarina também. É claro que poderiam ter outras disciplinas, acho que poderiam ter outras ainda na fase oral. Não tantas, porque esse seria o núcleo, mas eu poderia até eventualmente incluir uma outra questão. E eu concordo contigo quando você diz que já na fase dissertativa a própria instituição deveria organizar essa prova, porque há um direcionamento, né? A instituição tem que montar essa prova a partir do que ela pensa para o futuro, né? Então, esse é o objetivo do concurso. De alguma maneira, com todas as dificuldades, selecionar aquele perfil que eu busco do profissional, aquela capacitação ou aquele conhecimento que seria essencial para o seu ingresso, né? Então, concordo plenamente contigo. Acho que você tem toda a razão. E, Rogério, se me permite, queria até trocar aqui, te devolver uma questão que eu vivenciei ali na prova oral em Santa Catarina. Porque eu cheguei na banca da oral com a seguinte perspectiva. Olha, eu tenho alguns referenciais teóricos, eu trabalho com alguns autores, algumas autoras, que não são da doutrina tradicional. Mas eu vou exigir isso do aluno. Eu vou exigir isso do aluno, não, do candidato, né? Eu vou exigir algumas posições que não estão nos manuais em geral. Só que, ao mesmo tempo, eu fiquei com uma crise de consciência, porque a grande parte, a grande massa dos candidatos não tinha se preparado a partir daquelas referências, daqueles autores, eles não conheciam. E daí, até hoje, eu fico com essa dúvida. Será que a instituição não deve fornecer mesmo a referência ou alguma bibliografia, ainda que extensa, que seria objeto do exame? Porque eu tenho os dois lados, né? Quando eu digo, a bibliografia de penal é essa, de processo é essa, de administrativo é essa, de constitucional, eu vou me limitar a essa bibliografia. O candidato, ele sabe que está ali, embora eu possa fazer referência a vários livros, mas está ali, né? Ele não vai ser pego de surpresa em relação a quem ele nunca ouviu falar na vida, né? Está ali. Mas também eu tenho, me parece, um direcionamento da instituição a determinados autores ou a determinadas obras. Como é que eu fico nessa? Como é que você pensa isso? Eu gosto, principalmente, e estão discutindo as novas regras de concurso, uma lei de concurso no Congresso, que, de repente, esta live esteja sendo assistida por algum assessor, algum parlamentar, e essa sua sugestão, eu acho uma sugestão honesta. Uma sugestão honesta a partir do momento que você coloca no concurso uma coisa que todo candidato almeja. Chama-se previsibilidade. Você, examinador, você quer explorar em constitucional canotilho? Quero. Pô, não tem problema. Só coloque isso na bibliografia, que aí você está dizendo o seguinte: canotilho pode cair. Nós sabemos que existe uma vastidão de livros, de doutrinas, etc. O candidato fica inseguro e ele não quer ser surpreendido. Então, eu vou te dar uma... Tiago, acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas quando eu fui para a fase oral do MP de São Paulo, então eu cheguei na fase oral e eu tinha estudado a primeira fase constitucional em cima de 2 livros do José Afonso da Silva, e na minha época não tinha essa diversidade, não adianta, não era uma coisa que você podia falar, deixa eu ver qual... Não, era aquilo, se tem tu, vai tu mesmo. Então, eu estava estudando constitucional com José Afonso da Silva, e depois, no meio do meu estudo, veio o Alexandre de Moraes com um livro que eu encarei aquilo como a invenção da roda. Muita coisa que parecia difícil de entender, o Alexandre de Moraes, ele mastigava. Pronto, então veja, eu fiz a minha primeira fase, Tiago, com José Afonso da Silva e Alexandre de Moraes. Estou falando de constitucional, vocês vão entender por quê. Quando eu fui para a fase oral, e você tem pouco tempo para estudar na fase oral, aliás, não é na fase oral que você deve buscar aprofundar grandes coisas. A fase oral, o seu estudo é estratégico, você deve simplesmente lapidar o diamante que você já conseguiu extrair.
Quando eu cheguei na fase oral, viram o examinador no fórum com o Canotilho embaixo do braço. E aí eu corri numa livraria para ver esse tal do livro do Canotilho. Ele era um tijolo, e ainda é um tijolo, e eu comecei a comparar Canotilho, e acho interessante que Canotilho cita José Afonso da Silva, é um dos poucos brasileiros que Canotilho cita. Eu falei, e agora? E se ele for explorar Canotilho na fase oral? Veja que surpresa absolutamente desagradável. Se ele tivesse colocado no edital a bibliografia a referência, eu já teria tomado conta do Canotilho. Então, isso que você fala é uma coisa transparente, honesta e traz para todo candidato e candidata o que mais querem, previsibilidade. Não importa o quão difícil é a doutrina que você está colocando na bibliografia. Estando lá, eu me viro. Se não me engano, o Estado de Minas Gerais publica a bibliografia. E com certeza isso garante uma previsibilidade e evita determinados subjetivismos, né? Porque na medida em que o examinador ele tem uma ampla liberdade para exigir do candidato determinados conteúdos que ele traz na sua formação acadêmica, na construção, né, da sua carreira, isso pode sim prejudicar. E a gente não pode esquecer que muitas vezes esse conhecimento que pode estar sendo exigido vai ser exigido única e exclusivamente naquele momento e nunca mais vai ser utilizado dentro da profissão. Então, a instituição, quando ela escolhe esse examinador, ela também, de certa forma, ela tem que ter uma responsabilidade. Não, mas olha só, alguns limites têm que existir porque esses limites representam a filosofia da nossa atuação institucional. E isso é que é muito bacana. Então, também concordo plenamente, tanto contigo, Rogério, como contigo, Leonardo. Acho que é uma questão, inclusive, de boa-fé objetiva. Né? Não basta querer ser imparcial, não basta querer ser justo, mas sim a gente colocar mecanismos que assegurem ali para o candidato essa justeza na arguição. Então, eu também considero um ponto muito, muito importante. Me diz uma coisa, Leonardo, dentro da tua experiência, agora focando um pouquinho dentro do concurso para Santa Catarina. Né? No último concurso, salvo engano, foram abertas 66 vagas. Como que está aí a necessidade de delegados no estado de Santa Catarina? Se tem alguma previsibilidade aí de vagas, né? Já que Santa Catarina, pessoal, vejam bem, Santa Catarina não é só praia, não é só praia linda, também é. Mas, além disso, segundo um levantamento aqui rápido que a gente fez, é o 5º estado que melhor paga. É o 5º melhor subsídio do Brasil. Eu tenho aqui um salário, um subsídio inicial do delegado substituto que está em 22.829. Então, vejam, é um belo de um subsídio. E pode chegar, após a ascensão na carreira, a R$ 32.612 se for um delegado da classe especial. Olha, o candidato aprovado, no primeiro mês, ele já sai ganhando quase R$ 23.000. Então, vejam que é um belo subsídio. Então, qual seria a perspectiva, Leonardo? E Tiago, deixa eu até acrescentar tudo isso que você falou, que é importantíssimo. Deixa eu acrescentar a estrutura da academia. Eu não sei, eu não lembro, Leonardo, se você estava lá, eu não confesso que eu não lembro, mas eu estive palestrando na academia em Santa Catarina, Florianópolis, na verdade, Canasvieiras. Canasvieiras. E achei a estrutura excepcional, uma estrutura excepcional. E isso é incentivador. Você tem uma estrutura impressionante para que o delegado de polícia seja efetivamente um transformador, né? É alguém que tem que transformar a segurança pública das cidades. Então, eu gostaria de acrescentar essa maravilha que é a academia de vocês, onde vocês preparam os delegados e as delegadas em formação. Obrigado, Rogério. Obrigado. Eu naquela oportunidade, infelizmente, eu estava
no interior, eu não consegui ir para a academia de polícia, mas foi muito festejada a tua palestra. Várias personalidades jurídicas já estiveram na academia de polícia, né? A própria professora Alice Bianchini. Recentemente fizemos um congresso grande lá na academia de polícia, em parceria com a Associação dos Delegados. Teve André Nicoliti, teve o Alexandre Moraes da Rosa, muita gente boa passou por ali. E realmente a academia tem uma estrutura bastante adequada e ela tem crescido ainda. Espero que você volte brevemente à Cadepol e você verá as ampliações que estão sendo realizadas, e a ideia é que realmente ali fique uma estrutura muito boa mesmo para essa preparação. E a gente tem encarado a Academia de Polícia como um centro de formação, né? Como uma escola mesmo, de formação inicial, de formação complementar. Inclusive temos cursos de pós-graduação que são reconhecidos pelo MEC, tudo. Então a academia tem trabalhado nesse sentido. Tiago, hoje nós temos, o último concurso realmente foi para 66 vagas, mas veja, foram chamados mais candidatos do que apenas os 66. E essa também é uma tradição em Santa Catarina. Porque como os concursos eles se realizam, né, com uma periodicidade muito grande, então demora muito tempo para sair o concurso, a tendência é que se chame todos os aprovados ou muito próximo dessa listagem de aprovados. Eu confesso que eu não me lembro exatamente se no último concurso zerou a chamada de aprovados da oral, né? Mas se não zerou, ficou muito próximo, né? A tendência é sempre que a instituição acabe chamando mais do que ela anuncia. E nós temos hoje já pelo menos 50 vagas, eu acho que 51 vagas para substituto. Então a nossa carreira ela segue a magistratura e o MP. Aqui nós temos delegados substitutos em instância inicial, final e especial. A gente acompanha exatamente a estrutura do Ministério Público da Magistratura Estadual. Aqui as promoções, elas não dependem de subjetividade, as promoções são estabelecidas em lei, elas são cumpridas conforme as regras. Então nós temos hoje, por causa das últimas movimentações, aí 51 vagas já como substituto. Talvez tenha mais uma aposentadoria ou algum outro evento que abra mais vagas até o lançamento do edital, mas pelo menos mais 50 vagas nós já temos. Perfeito. Leonardo, considerando o último concurso, que inclusive tu tivesse uma participação, como é que tu encara essa preparação entre a primeira fase e a segunda fase? Porque o aluno, né, o candidato, ele sempre tem aquela dúvida, né? Será que eu foco só na prova oral, na prova objetiva? Ou será que eu já começo a me preparar ali para uma prova escrita? Às vezes Aliás, Tiago, deixar isso claro que Santa Catarina, diferentemente de outras polícias, não condensa a prova objetiva e a prova escrita no mesmo dia, né? Isso é importante. Exatamente. Então, aqui as etapas elas são separadas, né? O concurso tem basicamente ali 7 fases, contando fases de exame psicológico, físico, etc., sendo que a primeira é objetiva e a última é a fase oral. Então, a fase oral é sempre a última e pelo menos na nossa tradição... Ela é eliminatória, ela não é apenas classificatória, né? Ela é eliminatória. E é mesmo eliminatória. Então, nós já, em 2014, por exemplo, tinha gente que estava muito bem classificada entre os 30 primeiros e teve candidato eliminado na fase oral, né? Claro, quem chega na oral, em geral, chega com muito conhecimento, né? A grande diferença da fase oral é o domínio psicológico da situação, né? Me recordo que 2 candidatos não foram prestar a fase oral e um deles estava em Santa Catarina, ele não conseguiu sair do hotel, ele teve um problema. Realmente ele ficou completamente abalado, ele teve uma crise de pânico e ele não conseguiu sair do quarto do hotel. E era um candidato que estava bem classificado, né? Foi também eliminado porque nem se fez presente ali no momento da arguição. Mas então, são fases distintas, são dias
diferentes, porém não há um tempo muito grande para a preparação, né? Especialmente da objetiva para a dissertativa, porque em relação ao oral, depois há uma diferença de tempo um pouco maior, pelo menos na nossa tradição, né, aqui. Mas da objetiva para a dissertativa não tem tanto tempo assim. Então me parece que é preciso sim que o candidato ele se prepare pensando na dissertativa. Eu digo que da objetiva para a dissertativa ele vai fazer aquele ajuste fino, né? Mas ele precisa estar pensando já na dissertativa. Num primeiro momento, ele vai dar ênfase à leitura do código, né, jurisprudência, informativos, né, mas muita letra mesmo de lei, né, que ainda cai, dependendo de qual é a organizadora. Você pega os últimos concursos de Santa Catarina, você tem muita letra de lei na fase objetiva. Em torno de 67%, 70%. Então, muita coisa, que você mata mesmo com letra de lei. E daí, só que daí eu digo, né, Rogério, você sabe muito melhor do que eu, né? O aluno não pode se iludir achando, é letra de lei, então eu não preciso de nenhum conhecimento de base. Você não vai conseguir decorar todos os artigos, né? Quando você tem um conhecimento, que é um conhecimento de teoria, ele te auxilia, inclusive, nessa memorização. Porque, vamos combinar, nós temos dispositivos do código que não fazem o menor sentido, né, nessa nossa produção legislativa, por vezes irracional. Mas a estrutura básica, ela segue, né, uma lógica e que um conhecimento teórico, uma boa doutrina, te auxilia, inclusive, nessa memorização. Então, é possível, sim, e necessário conjugar esses estilos de estudo aqui. E, claro, né, Tiago, assim, não esquecer que concurso para delegado tem prova física, né? Então, o sujeito precisa estabelecer uma preparação, mesmo desde o início do concurso, para essa prova física. Porque às vezes eu vejo gente que está muito bem preparado, mas só vai pensar na prova física depois que é aprovado na dissertativa. E daí não tem tempo. Quer contratar um personal, acaba se lesionando, acaba ficando pior. Então tem que dosar tudo isso, né? Então tem que se preparar de maneira adequada. Sabe que eu, particularmente, na minha preparação, e isso faz com que a gente conclua, né, algumas coisas. A gente erra, aprende e, a partir de então, a gente começa a melhorar. Diz que todo o erro que é permitido é o erro inédito. Ou seja, aquele que já aconteceu, a gente não volta nele. Mas o erro inédito, esse pode até ser permitido. Mas eu me lembro que eu estudava muito, muito, muito por livro e deixava a lei seca de lado, né? O inverso também é verdadeiro. Se tu focar demais na lei seca e deixar de fora a construção da tua base doutrinária e jurisprudencial e o teu treino dessas questões, inclusive treinar como acontece realmente no concurso, porque uma coisa é eu pegar o meu computador, começar a digitar aqui e tentar responder em 30 linhas. Outra coisa é eu pegar uma folha com o modelo daquele que é cobrado na prova e de uma maneira manuscrita, legível e com tempo transcrever para o papel essa resposta que seja suficiente para que eu obtenha uma boa nota. Então, deixar só o estudo só da objetiva ou só o estudo da dissertativa é uma estratégia muito, muito, muito arriscada. E eu me lembro que, justamente por causa dessa característica de estudar pouca lei seca, eu sempre era um confidente, né? Minha mãe era minha confidente, eu dizia, eu tenho uma dificuldade, tô batendo na trave na lei seca, tô batendo na trave na lei seca. E a minha mãe, olha só, a minha mãe, que não estudava para concurso, tinha uma máxima, ela dizia, meu filho, quando tu passar na primeira fase, tu vai até o final do concurso. Porque ela via essa experiência dos livros. E foi, como é que se diz? Ela foi uma visionária. E foi o que aconteceu. Quando eu passei na primeira fase de um concurso, eu fui até o final. Mas isso só para dizer para vocês o quê? A base tem que estar feita. Não tem tempo para tu se dedicar só à fase objetiva, depois só à fase dissertativa. Por quê? Porque o concurso ele caminha. Ele caminha. E se eu não estiver andando em bloco, eu vou ficar para trás. E aí eu volto para o próximo concurso
E para delegado tem essa agravante, né, Leonardo? Como tu bem disse, tem lugares que o concurso é como para a polícia, né, para delegado, é como se fosse o cometa Halley, né? Sem exageros aqui de 80 em 80 anos, mas de 10 em 10 anos, de 6 em 6 anos. Então é importante que o candidato esteja muito preparado para agarrar aquela oportunidade atual que ele tem e não ficar para o próximo concurso. Claro que acontece, mas não pode deixar que isso aconteça por um vacilo ou por um erro de estratégia, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Rogério, Leonardo, eu queria mostrar um pouco para vocês e também aproveitar a nossa live, que já está encerrando aqui o prazo, senão daqui um pouco nos derrubam, né? Para mostrar, então, um pouco desse grupo de estudos que nós temos de Santa Catarina. Então, nesse grupo de estudos, o aluno vai receber um planilhamento semanal com todos os conteúdos que ele tem que focar naquela semana, e nós já vamos estar indicando tanto os artigos de lei que são necessários à leitura, como também forneceremos um material em PDF com a doutrina que ele deve ler. Então, o candidato ele já vai estar se preparando automaticamente para as duas fases. E, além disso, os nossos simulados eles vão contar tanto com questões objetivas, como também vão preparar o candidato para a fase escrita. Então, vocês imaginem, o nosso candidato ele vai resolver questões que exigem conhecimento de peça prática e questões dissertativas. Então, ao final do nosso curso, nesse grupo de estudos para delegado de Santa Catarina, ele vai ter realizado pelo menos 3 peças escritas e resolvido 9 questões dissertativas. Então, é nesse tipo de formato que a gente acredita que o aluno vai ter um melhor resultado. Ou seja, é lendo a lei seca e também se preparando para a fase escrita. E, além disso, Rogério, nós vamos dar para o nosso aluno um bônus de 8 horas aula de peças escritas. Ou seja, vai ter videoaulas com o nosso professor, o Cleison Breni, que possui curso, possui livro escrito a respeito. Então, é uma preparação muito completa e muito adequada. E eu sempre digo, é muito melhor a gente se preparar com antecedência. Nós não temos ainda uma perspectiva de que vai sair na semana que vem, que vai sair o mês que vem o edital para Santa Catarina. Mas a boa preparação, e indo ao encontro disso que a gente estava conversando, aproveitar a próxima oportunidade, porque a outra a gente não sabe quando vem. Dentro dessa perspectiva, se preparar com antecedência, com calma, é essencial, porque daí vai permitir que o aluno veja todas as suas vulnerabilidades e consiga trabalhar em cima delas. É também uma ilusão acreditar que o aluno terminou o curso e está pronto para ser aprovado. Ele vai precisar daquele ajuste fino, daquela revisão. Então, o nosso curso ele já é lançado com antecedência para que essa preparação seja com qualidade. E para todos, Rogério e Leonardo, para todos que estiveram aqui na nossa live, eu vou deixar aí o cupom de desconto, certo? Entrem no site da Juspodium, entrem no site do RSC Online e usem esse cupom de desconto, RSC Delta, certo? RSC Delta, que nós temos um desconto com especial. Letras maiúsculas, acho que é tudo com letras maiúsculas, né? Tudo com letras maiúsculas. RSC Delta. Temos um desconto aí de mais de R$ 150 com relação ao valor normal desse curso. Tá certo? Então, esse cupom RSC Delta, você vai colocar no momento de adquirir o grupo de estudos para delegado de polícia de Santa Catarina. É só para esse curso que vai funcionar o cupom de desconto. Como o Tiago disse, esse grupo de estudos ele é composto de planilhamento, material de apoio, simulado, aulas de peças práticas, até porque eu ia perguntar isso para o Leonardo. Peças práticas, a segunda fase, ela é composta de questões escritas, dissertação e peça prática, acredito eu? Exatamente. Ela tem, na prova dissertativa, há questões dissertativas
e a peça prática. No último concurso, por exemplo, a peça prática foi objeto de inúmeras controvérsias, porque exigia alguns conhecimentos que eram muito próprios do meio policial, né? Então, há essa perspectiva também. Tem que tomar cuidado com essa peça prática. E teremos, no grupo de estudos, encontros com professores gabaritados, que o Tiago já adiantou, para trabalhar temas de polícia judiciária, né? E, Tiago, não sei se você pode aproveitar esta oportunidade e já adiantar o que teremos no final do mês de setembro. Você está organizando um congresso, eu queria que você falasse rapidamente, isso vai ser divulgado com mais calma depois. Exatamente. Então, como o Rogério disse, né, no nosso grupo de estudos a gente vai contar com a participação de professores especialistas na área e é com muito orgulho que a gente apresenta o próprio Leonardo, que vai fazer parte aí dos nossos professores, né? Eu acho que é inegável a qualidade técnica do Leonardo e vai acrescentar muito no estudo dos nossos alunos. E o Leonardo também vai participar de um evento importantíssimo que nós estamos organizando para setembro, os dias 20 e 21 de setembro. Nós vamos fazer um seminário sobre a moderna investigação policial. Nós teremos delegados de polícia, autores de livros e de artigos jurídicos que vêm pensando o inquérito policial. Ou seja, a gente sempre tem a doutrina clássica, aquela doutrina conservadora, que é aquela doutrina que a gente mais consome, que é importantíssima, é uma doutrina que lançou bases sobre o estudo, mas é muito importante também que as pessoas, que os alunos, que todos os alunos, os candidatos e os profissionais da segurança pública também tenham uma visão daqueles que trabalham com o inquérito policial. Ou seja, vai ser um seminário falado e descrito por quem faz o inquérito policial, por quem conduz. Então, maiores informações a gente vai divulgar nas redes sociais do RSC Online. Fiquem tranquilos, tá? Mas vai ser um evento diferenciado em que nós vamos dar, nós delegados de polícia, em conjunto, vamos dar uma visão sobre o que se faz no inquérito policial e a necessidade de se reverem muitas e muitas e muitas premissas que acabam não estando tão de acordo com quem vive o inquérito policial no dia a dia. Mas, Rogério, te passo a palavra. Rapidamente, o grupo de estudos, respondendo a duas pessoas aqui, o grupo de estudos, como o nome grupo já indica, tem vagas limitadas. O evento que o Tiago mencionou vai ser no meu canal do YouTube e gratuito, fiquem tranquilos. E o grupo de estudos para delegado de polícia de Santa Catarina começa dia 5 de setembro, tá? Então, você tem aí ainda um tempinho, mas lembrando que as vagas são limitadas. Por que as vagas são limitadas? Porque é um grupo que o Tiago vai coordenar e esse grupo ele vai ter um atendimento absolutamente diferenciado. É lapidar cada um mesmo para que sejam colegas do Leonardo muito em breve. Aliás, com esse salário até eu vou prestar essa. Nem tanto. Tem amigos de Santa Catarina dizendo, pô, aproveita aí, Thiago, e faz concurso e vem para Santa Catarina. O pessoal acha que é só virar a chave, estudar e passar, né? Mas além de muito ganhar isso, você vai morar em Santa Catarina. Mas você sabe que eu quero encerrar? Eu quero encerrar contando uma história, Leonardo, que a minha história é muito parecida com a sua. Eu me formei e logo que eu me formei não tinha a exigência da quarentena de início para o Ministério Público e a magistratura, e saibam vocês que essa quarentena de início é terrível, porque você afugenta os vocacionados. Às vezes eu vejo a Polícia Civil querendo trazer uma quarentena de início. Não façam isso, vocês não têm essa obrigação constitucional, e eu não acho isso. Você até pode cobrar experiência, mas sempre precisa aguardar 3 anos. Você afugenta pessoas que são vocacionadas. Imagina você, Leonardo, se tivesse que esperar 3 anos para prestar Polícia Civil de Santa Catarina. Se bobear, você não estava aí. Se bobear, você estava em outro concurso. Bom, e eu lembro que logo que eu me formei, eu queria prestar Ministério Público, e o primeiro Ministério Público que inaugurou
concurso foi o Ministério Público de Santa Catarina. Naquela época, você tinha que fazer inscrição pessoalmente, o que não era um sacrifício para quem é de São Paulo, ir até Florianópolis, fazer a inscrição pessoal. Mas eu já estava namorando a minha esposa e eu falei para ela, olha, acabei de me formar, já tenho OAB e já tem um concurso para eu prestar. Qual? Ministério Público de Santa Catarina. E ela ficou muito preocupada. Nossa, porque eu já estava estudando no 5º ano, ela imaginava que eu ia passar rápido. E ela falou, você vai passar, e talvez o nosso relacionamento vai acabar, porque você vai para Santa Catarina. E ficou triste e tal. E eu falei, tá bom, vai, não vou prestar. Não vou prestar. E isso foi em 1998. Não vou prestar, não vou prestar. Aí, logo depois, 6 meses depois, MP de São Paulo lança edital e eu passei. Bom, em 2002, dezembro de 2002, 4 anos depois, eu já conhecia Santa Catarina. Ela não, nós fomos passar Ano Novo em Florianópolis. Fomos passar Ano Novo, eu estava na Lagoa, ali, não tem? Indo para a Lagoa tem um mirante maravilhoso. Sim. E ela do meu lado, ela falou, Rogério, que lugar maravilhoso. E ela olhou para mim e fez, por que você não prestou o concurso aqui? Eu olhei para ela e falei, isso aqui vai rolar uma Lei Maria da Penha. Não é porque não tinha Lei Maria da Penha. Mas falei, você não deixou. Agora, o seu mirante é o Rio Tietê. Comigo aconteceu uma coisa semelhante, porque eu sou natural de São Paulo, estudei em São Paulo, minha família gostaria que eu ficasse em São Paulo, né? E hoje a minha família quer vir para Santa Catarina. Meus pais, né, eles querem vir porque conheceram Santa Catarina. Eu tenho um enorme carinho por São Paulo, mas vamos combinar que Santa Catarina, as praias dão um charme e não tem como comparar mesmo, né? E todos serão muito bem-vindos aqui. É um estado que acolhe muito. Tenho vários colegas, isso é incrível também. O pessoal que passa para delegado, tem muita gente que é de fora, a grande maioria que é de fora. Então, todo mundo é muito bem-vindo aqui. E, Rogério, vou dar uma notícia em primeira mão. A gente vai, se tudo der certo, Polícia Civil de Santa Catarina, daí para os futuros colegas que querem seguir a carreira do Rogério na Polícia Civil de Santa Catarina, se tudo der certo, a gente vai inaugurar um centro de apoio à atividade de polícia judiciária, em modos semelhantes ao centro de apoio operacional, gente pensando a polícia para subsidiar essa atividade fim dos colegas que estão na ponta nas delegacias. Eu já me coloco à disposição, se vocês tiverem interesse, para a gente falar da experiência nossa. Eu estou no Centro de Apoio Criminal há 5 anos, praticamente. Me coloco absolutamente à disposição. E é uma das assessorias que eu sempre quis exercer no MP de São Paulo. Estou há quase 5 anos e estou extremamente realizado, porque você constrói teses de MP para promotores e procuradores. Bem bacana, bem bacana. Estou à sua disposição. Maravilha. Aí, viu? Obrigado, Rogério. Vamos aproveitar essa tua experiência, mais essa sua experiência. Obrigado. Maravilha. Então tá, meus amigos. Rogério, algumas palavras finais aí para o Leonardo. Se despedir do nosso convidado. Não apenas convidado. isso, agradecer o Leonardo, agradecer a confiança do Leonardo no projeto. Eu acho que você traz para o projeto grandes nomes. Como o Leonardo, teremos outros colegas excepcionais. Então, não perca um grupo de estudos para delegado de polícia Santa Catarina. Vagas limitadas, dia 5 de setembro nós começamos, vai ter até uma recepção. O Thiago sempre recepciona os alunos no Zoom, explicando toda a dinâmica. Não percam tempo e tem cupom de desconto, que o Thiago já falou. Esse cupom de desconto tem validade. Qual é a validade dele? Até amanhã, às 23h30. Certo. Tá? Cupom de desconto RSC Delta, tudo com letras maiúsculas. Entre no meu site rsconline.com.br. Legal? Obrigado, viu? Estou à disposição para outras lives. Leonardo. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Grande abraço e muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. A gente se fala por aí. Um abraço. Imagina, um abraço.